Havendo número legal, declaro aberta a sessão deste TRE do dia 13 de março de 2018. A ata da sessão anterior, aprovada. Sem manifestação, aprovada. Expediente, não temos. Na ordem administrativa, alguma proposição de algum dos senhores? Sem proposição. Sem proposição. Eu quero dar ciência à Corte e aos presentes que recebemos, muita alegria, um convite da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio Grande do Norte, por meio do presidente da Comissão de Direito Eleitoral, o advogado Caio Vitor Barbosa, que se faz presente, convidando para participar do lançamento do projeto Celinas. A Celina foi aqui, Celina Guimarães, né? Então, foram muito felizes na escolha, não é, da projeto Celinas, lutando pela igualdade política da mulher, que enaltece as norte-riograndenses, precursoras na participação política feminina e que visa estimular o engajamento das mulheres na temática. Ocorrerá no dia 16 de março, de 9 às 11 horas, no auditório da OAB. E também está participando, também apoiando e como parceiro, o Instituto Potiguar de Direito Eleitoral. O doutor Cristiano é o presidente, não é? E acabei de receber o convite e disse que poderiam ter o TRE, a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, como parceiros em tão importante iniciativa. Tanto é que vamos fazer a mais ampla divulgação através da intranet, dos servidores, dos juízes eleitorais e através da assessoria de comunicação também. Nós vamos levar às mídias também. Vamos ser parceiros nessa iniciativa tão feliz, viu? Vamos chamar agora um recurso eleitoral 698-53. Aqui consta 3 sustentações orais, né? Da relatoria de João Câmara, 10ª Assembleia Eleitoral, da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro da Silva, eleição majoritária, eleições proporcional, todas as eleições eleitorais, ação de investigação judicial eleitoral, onde recorrentes Arisson Fabiano Rodrigues Targino, também recorrente Maria Redivan Rodrigues, recorrente Ariosvaldo Targino de Araújo, recorrente Maurício Caetano Damascena, recorrente Roderlin Silva de Araújo, recorrente Romeica de Moraes Costa Batista, recorrente Isilânia Régia da Silva, recorrente Luiz Araújo da Costa e recorrido o Ministério Público, com sustentações orais dos advogados José Alexandre Sobrinho, Alexandre Magno Alves de Souza e Abraão Lopes, que protocolaram o requerimento de sustentação oral. A palavra está com o relator. Senhor presidente, pois não. Eu tenho suspeição nesse processo, portanto não funciono nele. Como se a trata de suspeição do processo... doutor Vladimir, vamos convocar a doutora Adriana, que já se faz presente, porque esse processo requer quórum completo. Doutora Adriana, que nos honra mais uma vez com sua presença. Seja muito bem-vinda. Palavra com o relator. Processo identificado, recurso interposto pelas partes nominadas da sentença do juiz eleitoral da 10ª Zona, que acolheu a tese de abuso de poder, afastou a captação ilícita de sufrágio, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação proposta pelo Ministério Público em desfavor de Ariosvaldo Targino de Araújo, Maria Redivan Rodrigues, Arisson Fabiano Rodrigues Targino, Romeica de Moraes Costa Batista, Isilânia Régia da Silva, Maurício Caetano Damasceno, Oderlin Silva de Araújo e Luiz Araújo da Costa. Os 3 últimos, respectivamente, eleitos para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador do município de João Câmara, na disputa eleitoral de 2016, sendo cassados os respectivos mandatos, além de declarada a inelegibilidade de todos os investigados. A primeira súplica foi interposta por Arisson Fabiano Rodrigues Targino, negando a distribuição de combustíveis. Para tanto, alega que, primeiro, das 139 notas de abastecimentos apreendidas, apenas 10 estavam em seu nome,
Segundo, tais notas teriam sido utilizadas para abastecer seus veículos e os referidos abastecimentos não teriam ocorrido em um único dia. Terceiro, foi condenado exclusivamente por constar seu nome nas notas, sem qualquer outra averiguação ou menção desabonadora. E quarto, o fato de haver assinado tais documentos não pode levar a uma condenação por algo não provado nem sequer fundamentado pela juíza. Em recurso eleitoral, Maria Rodivan Rodrigues nega o abuso do poder político e defende, primeiro, a existência de lapso da Secretaria de Administração ao expedir memorando circular quanto à reunião com servidores ocupantes de cargos em comissão ou contratados. Segundo, a reunião ocorreu no dia 30 de junho de 2016, antes do prazo para que fossem realizadas as convenções, quando não havia candidatos. Além disso, foi realizada em propriedade privada, em evento fechado e às 19 horas, ou seja, após o expediente. Terceiro, não se destinava a servidores públicos, mas a pessoas que, até então, se declaravam do grupo político do recorrente. Quarto, não há prova idônea de que os servidores seriam obrigados a ir. Quinto, não tinha competência para nomear ou exonerar servidores e não podem ser responsabilizadas por tais atos. Sexto, não houve exoneração de servidores comissionados nem a rescisão de contratados por motivação política. Sétimo, os vistos de Arisson Tagino e Rodivan Rodrigues fazem parte do contrato familiar e nada toca ao patrimônio público, não havendo nos autos informação de que a pessoa do ex-prefeito tenha pago abastecimento a eleitores. No apelo, Ariosvaldo Tagino de Araújo, em linhas gerais, apresenta os mesmos argumentos expostos por Maria Rodivan Rodrigues, acrescentando que, em relação à utilização do trator, não pode ser considerado bem público, abre aspas, uma vez que não mantém contrato com a administração e seu proprietário não percebe qualquer quantia da administração pública. Maurício Caetano Damasceno e Oderlin Silva de Araújo, conjuntamente, manejaram recurso eleitoral e suscitaram preliminares de nulidade da sentença, julgamento extra petita e nulidade do processo por cesseamento de defesa. No mérito, alegaram que, primeiro, a reunião realizada no dia 30 de junho na Fazenda Calistrato não foi destinada unicamente aos cargos comissionados, pois se tratava de uma reunião política com a finalidade de apresentar os recorrentes como pretensos candidatos, sendo que a maioria presente não era composta por servidores públicos. Segundo, o ato da secretária em elaborar o memorando decorreu de seu entendimento equivocado e não de orientação do prefeito. Terceiro, a presença de candidatos e pessoas da administração pública não torna o fato ilícito, pois se trata de uma manifestação espontânea dos cidadãos fora do horário de seu expediente. Quarto, não há prova robusta que aponte algum ato concreto de coação desse ou daquele servidor para comparecer à reunião. Quinto, houve erro por parte dos funcionários do posto João Câmara no tocante às ordens de abastecimento lançadas nos cupons fiscais da Prefeitura Municipal. Sexto, a Prefeitura não pagou por esses abastecimentos de combustível, erroneamente lançados no cupom fiscal da Prefeitura. Sétimo, nenhuma das pessoas que estava na fila foi pega com ordem para abastecimento. Oitavo, foram apreendidas 123 notas, dessas apenas 17 estão nominadas em favor do senhor Ariosvaldo Tagino de Araújo, conhecido como Vavá. Nono, inexiste prova do benefício oferido pelos recorrentes, correlacionando-os com os documentos apreendidos. 10. A linha A, inciso 5º do artigo 73 da Lei 9.504, ressalva a exoneração de cargos comissionados. Logo, não configurou conduta vedada ou abuso de poder político. 11. As exonerações não decorreram de questões políticas.
E 12, o trator pertence à pessoa de Arisson Tagino. Assim, não se trata de bem público e nem é locado ao município. Além disso, foi utilizado fora do horário de prestação de serviço. Também em petição conjunta, Romeica de Moraes Costa Batista e Isilânia Régia da Silva manejaram em resignação, repisando os argumentos já apresentados pelos demais recorrentes. Em súplica, Luiz Araújo da Costa argumentou que as ordens de abastecimento em seu nome, no valor de R$ 595,18, foram lançadas na conta da Prefeitura de João Câmara por erro do frentista do posto e que, ainda que assim não se considere, diante da diminuta importância, é inviável condená-lo por abuso do poder político e econômico. Em todas as mencionadas súplicas, pugnaram os recorrentes pela reforma da sentença do juízo da 10ª Zona, a fim de que a ação de investigação judicial eleitoral seja julgada improcedente. Contra razões do Ministério Público, parecer da Procuradoria Regional, opinando pela rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo provimento parcial dos recursos de Maurício Caetano Damasceno, Oderlin Silva de Araújo e de Ariosaldo Tagino de Araújo, a fim de afastar tão somente a condenação por abuso do poder político em face da utilização nos atos de campanha de um trator que presta serviços à municipalidade, mantendo, por outro lado, tudo o mais que na sentença consta, com a manutenção de todas as sanções ali aplicadas, cassação do diploma dos eleitos e ineligibilidade. Oficiou ainda para que as sanções sejam imediatamente aplicadas por esta Egrégia Corte, diante da ausência de efeito suspensivo de eventuais embargos de declaração ou recurso especial. Por fim, ainda foi interposto recurso eleitoral por Ailton Gomes, em face do indeferimento de seu ingresso nesta demanda, cuja sentença, dentre outras sanções, cassou o mandato do vereador Luiz Araújo da Costa. Na referida súplica, sustenta que foi candidato a vereador do município de João Câmara e defende seu ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial do Ministério Público, alegando que estaria apto a assumir a vaga de vereador do vereador Luiz Araújo da Costa, caso confirmada a sua cassação. Ao final, pugna pela reforma do deciso e por seu ingresso na lide. Instada novamente a se pronunciar, em face do recurso de Ailton Gomes, juntado aos autos, a Procuradoria opinou pelo desprovimento dessa resignação. É o relatório, senhor presidente. Em discussão o relatório. Aprovado. É o caso, recebi mais um nome aqui do advogado, então são 4 advogados, não é isso? 4, sentação oral, aí pode litisconsorte, contagem dobro e dividir o tempo, né, entre as partes, então. Tivemos na semana passada uma situação semelhante, né? 20 minutos no total, O excelente tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora representante do Ministério Público, excelentíssimo senhor doutor juiz relator Ibanez Monteiro, que por muitos anos ocupou o cargo de juiz naquela cidade de João Câmara e hoje veio a si esse processo para julgamento do município de João Câmara, polo do região do Mato Grande, que hoje se ergue economicamente em razão dos seus ventos, tão puros e tão limpos, quanto é a eleição de Maurício Caetano e Oderlin Silva. Em nome de quem eu saúdo todos os demais representantes desta corte. Inicialmente, quero aqui e rapidamente falar sobre as 3 preliminares que iniciamos a nossa fala. Nós levantamos aqui uma preliminar de nulidade da sentença em razão da violação de disposições do artigo 275 do Código Eleitoral, 371, 489, parágrafo 1º, inciso 4º, e 1022, parágrafo único do Código de Processo Civil. Essa preliminar decorre simplesmente pelo não enfrentamento da prova produzida pelos recorrentes. Simplesmente, a douta magistrada, uma pessoa de alta capacidade, a quem tenho grande admiração pela sua seriedade, mas aqui incorreu em erro, pois
analisou unicamente a prova produzida pelo Ministério Público, ignorando absolutamente toda e qualquer prova que tenha sido produzida pelos recorrentes. Por essa razão, violou sim o direito à produção de prova, que é um direito que decorre fundamentalmente albergado em sede constitucional, inclusive violando disposições constitucionais, como o direito à igualdade, como contraditório à ampla defesa e o acesso à justiça. Portanto, defendemos, nesta oportunidade, a nulidade da sentença em razão deste erro. E ainda mais, ingressamos com embargos de declaração e esses embargos foram negados liminarmente. Temos ainda uma preliminar extrapetita, em razão de que foi inserido na fundamentação da sentença argumento inerente à doação de campanha, que não foi objeto de representação, não foi objeto de contestação, não fez parte da instrução do processo, mas ele foi utilizado como um argumento para tentar demonstrar um liame entre o prefeito da época, o senhor Ariosvaldo Tagino de Araújo, e os recorrentes, hoje prefeitos eleitos pelo município de João Câmara com a maioria que superou 1000 votos. Temos ainda uma preliminar de nulidade da prova produzida, porque a prova foi produzida, grande parte da prova, sobretudo com relação ao posto de combustível, às notas de combustível, a partir de uma busca e apreensão. E esta busca e apreensão, o que eu entendo, é um processo legal e regular, mas o que deveria nascer de um contraditório e de uma ampla defesa que efetivamente não existiu. E aí, excelências, chegamos ao mérito. E peço vênias a vossas excelências pela minha rapidez e a minha celeridade, mas é porque o tempo serão distribuído entre colegas que ocuparão essa tribuna, e eu quero aqui ser célere, toda a vida objetivo nas minhas colocações. Um dos fundamentos que resultou na conclusão da magistrada pela cassação dos recorrentes e atuais prefeito e vice do município de João Câmara decorre de uma reunião realizada numa fazenda, no horário noturno, ainda no mês de junho do ano das eleições. A prova angular que a juíza se baseou neste processo é um memorando que saiu da Secretaria de Administração e foi parar na Secretaria de Ação Social. Mas a própria secretária de Administração, a senhora Elisângela Souto, veio a juízo e disse que foi um equívoco, porque quando recebeu a ligação do prefeito, entendeu que seria uma reunião administrativa, mas esse fato foi corrigido e esse memorando não saiu da secretaria. Agora, pasme, excelência, esse memorando que está nos autos é assinado por apenas 6 pessoas, apesar do município de João Câmara ter aí mais de 400 servidores. E essas 6 pessoas são as mesmas que se viram de testemunhas no processo. Então está demonstrado que se trata realmente de um equívoco e que essa prova veio aos autos exatamente de uma forma fraudada, como forma de prejudicar os recorrentes. E aí, apesar de 21 testemunhas que foram ouvidas dizerem que lá não distribuíram lanches, lá não distribuíram bebidas, que foi uma reunião fora do horário de expediente para lançamento de pré-candidaturas, e que sequer havia unicamente a presença de servidores, mas houve sim uma presença maciça da população em apoio ao lançamento daquela pré-candidatura num ambiente fechado. Mas, com todas as vendas, a douta magistrada se prendeu em apenas um depoimento do senhor Wesley, onde ele diz literalmente que tinha transportes públicos levando as pessoas para lá. Única testemunha que nem sequer se fez presente no local da reunião. Portanto, veja aqui uma prova frágil e um fundamento sem razão nenhuma para levar à cassação dos recorrentes que foram eleitos com a maioria que supera mais de 1000 votos. Temos ainda um segundo fundamento que diz respeito à distribuição de combustível. Além deste fato ter sido demonstrado se tratar de um equívoco, em razão da frentista haver lançados algumas ordens de combustível dada por diversas pessoas, não apenas pelas partes do processo, ter lançado no Código da Prefeitura como despesa da Prefeitura,
este fato foi realmente muito esclarecido no processo. Mas o mais ainda, que exclui completamente os recorrentes e atuais prefeito e vice do município de João Câmara dessa relação, é que foi feito um auto de constatação antes do período eleitoral, e está dito aí no auto de constatação que foi pedido pelo Ministério Público, que não foi constatado distribuição nem entrega de vales. E na busca e apreensão, onde foram apreendidas mais de 130 ordens de combustível no movimento do posto naquele dia da eleição, não há nenhuma que faça referência ao prefeito Maurício Caetano, a Oderlin Silva, direcionadas por ele, assinada por ele, e ainda das 21 testemunhas que foram ouvidas, apenas o senhor Carlos Miranda da Silva, inclusive presente aqui nesta sessão, onde nós refutamos o seu depoimento, considerando que há fotografias nesses autos, em diversas oportunidades, em cima do palanque, ao lado da candidata adversária. E seu depoimento de tão frágil que era, a juíza interrompeu diversas vezes, porque queria trazer ao processo fatos completamente destituídos dos fundamentos que aqui se encontrava. Então, uma testemunha imprestável, que inclusive o seu grau de politização demonstra o seu envolvimento e interesse neste processo. Portanto, não há envolvimento nem relação do prefeito e do vice de João Câmara neste ato de distribuição de combustíveis, porque não há demonstração de que esses combustíveis foram utilizados na campanha dos recorrentes. Importa ainda um terceiro fundamento, que diz respeito à exoneração de cargos comissionados. Antes de tudo, a lei eleitoral excepciona os cargos comissionados dentre aquelas condutas vedadas. E mais ainda, nos testemunhos colhidos no Ministério Público, todos os cargos exonerados, em número de 7, e que foram testemunhas neste processo, disseram que não houve nenhum momento a condicionante do prefeito de que, se não votasse no seu candidato, seria exonerado. Todos eles estão transcritos nas razões do recurso, estão transcritos nos memoriais. Todos eles afirmaram que achava que, se não votasse, seriam exonerados, e que a exoneração decorreu simplesmente do fato de não aderir à campanha dos recorrentes. Ora, não se pode simplesmente emprestar um aspecto axiológico elevado dentro de uma razão, dentro de um depoimento testemunhal, em face de uma opinião própria. E outro fundamento que foi utilizado foi conversas de WhatsApp. Ora, excelências, sabemos que as redes sociais hoje é um meio de nos expressarmos, e nenhum servidor está obrigado de emitir a sua opinião, nem aqueles que se situem nos mais altos escalão da administração pública, porque isso faz parte do princípio democrático. Agora, entender que essas opiniões em WhatsApp, elas tiveram repercussão para pressionar os cargos comissionados e exonerados, é outra coisa. Portanto, aqui mais uma vez, a fragilidade da prova com relação a esse aspecto. E por fim... Consumiu já metade do tempo, metade dos 20, estou né? Estou encerrando, excelência, considerando sobretudo que os recorrentes e meus constituintes ostentam hoje um mandato de prefeito e vice. Mas estou encerrando, e o último fundamento decorre da utilização, que diz aí um bem público, um trator, que não é verdade. Este trator está comprovado nos autos, que pertencia a um terceiro e que realmente estava no comício do candidato. E, portanto, não era bem público e não se enquadra dentro das hipóteses de conduta vedada. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente dessa corte, sou prefeito de registro, meu nome é Alexandre Magno Alves de Souza, porque tem vários colegas aí para falar, né, e represento nessa sustentação os recorrentes Arisson e Redivan. Sim, demais membros da corte, ilustre representante do Ministério Público, caríssimos colegas advogados, senhoras e senhores,
Dado ao tempo, eu vou me limitar, com a permissão dessa Corte, erguer dessa tribuna uma preliminar que, apesar de aventada no recurso, merece um destaque diferenciado, uma vez que, como eu disse, apesar de narrada, ela não há pedido específico, então eu gostaria de reforçá-la dessa tribuna. E o faço em nome do recorrente Arison Targino. A sentença da magistrada de primeiro grau, como todas as sentenças, como as decisões dessa corte e de qualquer corte do país, elas se materializam formalmente com determinados requisitos e elementos que são comuns a todos. Relatório, dispositivo, fundamentação e por aí vamos. E o processo, de uma maneira geral, é formado de discursos. Discurso do Ministério Público, o discurso da defesa, o discurso das provas colhidas, tanto testemunhais como orais, e o discurso da sentença. Pois bem, o senhor Arison, ele foi acusado pelo Ministério Público exclusivamente em virtude de um fato, a distribuição de combustível. Na sentença, a juíza, de forma a dar organicidade ao seu documento, narrou fato por fato. Primeiro, a questão do memorando, a questão da reunião, a questão do trator, a questão dos combustíveis e a questão da exoneração de cargos da Prefeitura. Pois bem, o senhor Arison só responde nesse processo pela questão dos combustíveis. Nesse ponto da questão dos combustíveis, a sentença ela elenca as provas colhidas, cita depoimentos, entre aspas, e a magistrada, como é obrigatório em todos os atos sentenciais, faz o discurso dela a respeito das provas e dos depoimentos colhidos, das provas documentais e das provas testemunhais. Pois bem, nesse trecho, e aliás, como em toda a sentença, o nome do senhor Arison não é tocado em lugar nenhum. Ela, quando trata na sentença, quando ela faz a síntese da condenação ou do juízo dela a respeito dos fatos narrados pelo Ministério Público, ela diz: com base no que foi apurado nos autos, ouvidos também os frentistas responsáveis pelo abastecimento de combustíveis no dia do pleito, dia 2 de outubro de 2016, chega-se à conclusão de que houve um verdadeiro derrame de ordens de abastecimento por parte do senhor Oswaldo Targino, Maria Redivan Rodrigues e Luiz Araújo Costa, entre outras ordens de abastecimento, sem quaisquer assinatura, a serem custeadas pela Prefeitura Municipal de João Câmara. Percebam que o nome de Arison não consta desse parágrafo. E, a não ser nos depoimentos que foram transcritos, entre aspas, pela juíza, a não ser no elenco de provas que ela faz, são 42 itens, e tem ordem de abastecimento assinada por fulano, e tem 2, a não ser nesses momentos, em discurso próprio, a juíza não cita, não traz, não menciona o nome de Arison Targino em nenhum momento. E, ao final, o condena por esses fatos. Então, a defesa, o recorrente entende que há flagrante defeito de fundamentação em relação ao recorrente Arison Targino, uma vez que o nome dele não é citado, repito, o nome dele é citado 13 vezes na sentença toda. Na qualificação, lá na abertura, no dispositivo, onde há o ato condenatório, e ao longo da sentença, ele é só citado, ou entre aspas, em depoimentos de testemunhas, ou quando a juíza faz a listagem das notas apreendidas. Ou seja, a juíza propriamente dito não cita o nome do acusado, ora recorrente, nenhuma vez. E aí não se há como se ter uma condenação, tanto é que o recurso abre dizendo isso, não se dá para recorrer de algo onde a juíza não formou o seu juízo, as razões que a levaram a condenar o senhor Arison pela prática que ela, ao final, condenou, sem citar o nome dele nenhuma vez. Então, só advertir, Vossa Excelência, que nós temos 20 minutos para 4 advogados. Não, eu estou concluindo, não vou mais falar nem mérito, Excelência. Fique à vontade, Excelência. Então, assim, a divisão é dos senhores, 20 minutos para 4 advogados, né? Concluirei agora. Complicado, usando, inclusive, 3 minutos e meio do tempo, mas já era o plano. Mas agradeço a lembrança de Vossa Excelência. Então, com base nesse aspecto, e achando que esse aspecto impede até mesmo a análise do mérito em relação ao acusado, uma vez que ele não foi tratado como tanto na sentença, requer que seja declarada a nulidade da sentença em face de defeito de fundamentação, infringindo o inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal do Brasil. Muito obrigado, Excelência.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores juízes, dada a escassez do tempo, eu vou iniciar a minha sustentação. Meu nome é Rafael Cruz e eu estou aqui apresentando a sustentação oral em nome do recorrente Ariosvaldo Targino. Muito bem. A sentença, a qual condenou o então recorrente Ariosvaldo Targino a inelegibilidade por 8 anos, ela tem como fundamento 4 fatos citados na então decisão. Uma seria do desvio ou abuso do poder político pela realização das reuniões, as quais já restou esclarecido em sustentação anterior do meu colega, que se deu em horário, fora do horário de expediente, em propriedade privada, anteriormente à definição de candidatos, ou seja, não haviam sequer candidatos a se tratar em reunião, no qual, por sua vez, já é motivo para se discordar da presente decisão. Do desvio ou abuso de poder político relacionado à exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão ou servidores contratados. Essa situação ela merece uma atenção especial, principalmente pela questão e pelo apontamento da magistrada no que diz respeito aos servidores exonerados. Todos os servidores que então eram tidos como exonerados, quando ouvidos na instrução processual, responderam que ocupavam cargos comissionados e que estes cargos em comissão referiam-se a cargos de chefia ou de coordenação. Uma das testemunhas era diretora de uma escola, outra era coordenadora da vigilância sanitária, outro era coordenador do programa Bolsa Família do município, ou seja, todos ocupavam cargos comissionados, não apenas por serem cargos comissionados em sua nomeação, mas por eles deterem em sua estrutura requisitos a cargos comissionados. Eram cargos de chefia, eram cargos de confiança, eram cargos que prescindiam de proximidade junto ao gestor, ou seja, se enquadram perfeitamente dentro da hipótese de possibilidade de exoneração presente na legislação. Ou seja, cargos comissionados e cargos de confiança ou de chefia, qual tem a redação do dispositivo da linha A do inciso 4 do artigo 73 da Lei 9504/97. Ou seja, dentro do corpo de cerca de 400 funcionários e 400 servidores do município de João Câmara, os únicos servidores que haviam sido exonerados e que estavam como testemunhas arroladas pelo próprio Ministério Público eram ocupantes de cargo comissionados, não apenas pelos cargos em si, mas por toda a natureza que prescindia destes. Por esta razão, não existe como fundamentar-se a sentença da magistrada com relação a este quesito. Quanto à relação do uso do trator, como já foi bem esclarecido também, este não tinha sequer contrato com a prefeitura, não era de propriedade do município, nem prestava serviço de qualidade alguma. Razão pela qual também a presente decisão deve ser desconsiderada neste sentido. O último ponto, qual seja o dos vales de combustíveis que estavam sendo distribuídos e que, então, segundo a magistrada, configuraria o abuso de poder econômico, não restou devidamente fundamentado pela magistrada, nem tampouco demonstrado pelo Ministério Público, pelo seguinte critério: para que se caracterize o abuso do poder econômico, este abuso deve divergir do que seria tocante ao ordinário, ao comum, para que se caracterize desta forma uma conduta que extrapole e que assim possa se caracterizar como abusiva. Esgotamos o tempo, excelência, viu? Esgotamos o tempo. Sim, já tem um excelência. advogado para falar ainda, não é? Isso. Por esta razão, pede-se que seja revogada a decisão. Senhor presidente, pela ordem, apesar do tempo estar esgotado, eu falarei em nome de um dos recorrentes, que inclusive é detentor do mandato eletivo, o senhor Luiz Araújo Pode da falar, Costa. excelência. Perfeito. Apenas peço a vossa compreensão para Sem dúvida, ser excelência. breve. Sem dúvida, serei mais do que breve. Senhor presidente, outros jogadores, representantes do Ministério Público, como eu disse, falarei em nome exclusivamente do recorrente Luiz Araújo da Costa, que foi eleito vereador do município de João Câmara, e que, aliás, talvez essa situação de tão exíguo tempo para a sua defesa ilustre meio que a sua posição no processo, excelências. Talvez Vossa Excelências tenham folheado os autos e até consultado, lido, analisado a sentença,
e são parcas as vezes em que é chamado o nome Luiz Araújo da Costa em todo esse processo. Muito ao contrário, ao que parece, ele foi condenado no bolo. Foi condenado porque os candidatos da chapa majoritária o foram. E, como eu disse, esse exíguo tempo de defesa que me foi restado ilustra muito essa posição processual do seu Luiz Araújo da Costa no processo. Para Vossas Excelências terem a perfeita dimensão disso, a sentença se assenta em 4 capítulos condenatórios. Somente no último capítulo condenatório há referência ao senhor Luiz Araújo da Costa, que é justamente o capítulo que se refere à suposta distribuição de vários combustíveis. O doutor que me antecedeu, na verdade o primeiro advogado que veio à tribuna, se referiu a mais de 130 ordens de combustível apreendidas. Para Vossas Excelências terem uma ideia, o senhor Luiz Araújo da Costa aparece em 6 dessas ordens de combustível. E aparece em 6 dessas ordens de combustível porque o senhor Luiz Araújo da Costa, inclusive, era irmão do dono do posto, era cliente, quanto mais, do posto de gasolina. Se houver uma busca e apreensão hoje naquele posto de gasolina, vão achar 5, 6, 10 ordens de combustível assinadas pelo senhor Luiz Araújo da Costa. E como nos autos não há uma única evidência de que essas ordens de combustível se dirigiram a eleitores, não se pode imputar a eles, sem qualquer prova, qualquer referência ao cometimento de ilícito eleitoral. Aliás, o recorrente foi condenado por abuso de poder econômico. Somando essas notas, que são 6 notas e 3 cupons, consolidados em 3 cupons, dá R$ 595. Quer dizer, o mandato eletivo foi cassado por abuso de poder econômico, que remete a uma desproporção no uso de recursos econômicos, sendo que, no entanto, o valor consolidado totaliza única e exclusivamente R$ 595. E isso quando 3 testemunhas vieram aos autos, na audiência de instrução, e corroboraram a tese de que houve um erro ao emitir aqueles cupons em nome da prefeitura. O meu ponto é que, ainda que não tivesse havido erro, não se poderia de forma alguma falar em abuso de poder econômico, na medida em que as 6 notas que se consolidaram em 3 cupons remetem a meros, ínfimos R$ 595, não tendo aparecido um único eleitor para dizer que recebeu combustível. E quando as demais evidências dos autos e provas atestam cabalmente que o senhor Luiz Araújo da Costa era cliente daquele posto de gasolina, que, inclusive, como eu disse, era de propriedade do seu irmão. Para que Vossa Excelência, inclusive, tenha uma ideia, o senhor Luiz Araújo da Costa é dono de uma frota de veículos naquele município. Então, usualmente, se utiliza do posto de gasolina para abastecer essa frota. Então, diante disso, Excelências, e a míngua de elementos que apontem para abuso de poder econômico em razão do valor envolvido, para abuso de poder político, que não se pode falar, porque o combustível, inclusive, foi pago pelo senhor Luiz Araújo da Costa. Consta nos autos o comprovante de pagamento desses R$ 595. Saíram do bolso do senhor Luiz Araújo da Costa. Então não se pode nem mesmo falar em abuso de poder político, porque não foi utilizado o recurso público em prol da campanha do senhor Luiz Araújo da Costa. Muito ao contrário, o dinheiro saiu do bolso dele. Então não há abuso de poder econômico em razão do valor. Não há abuso de poder político, porque não foi o município que pagou, foi o próprio Luiz Araújo da Costa que pagou. E não há captação de sufrágio, porque a própria juíza afastou, nenhum eleitor apareceu para dizer que recebeu combustível em troca de votos. Então, diante disso, o recorrente Luiz Araújo da Costa pugna pelo provimento de seu recurso. Palavra o relator. Senhor presidente, eu procurei ordenar o voto para tornar mais compreensível aos demais, por se tratarem de diversas matérias discutidas com vários recorrentes. E começo a análise pelo recurso de Ailton Gomes, que pretende ingressar no processo como terceiro interessado, portanto, assistente do Ministério Público, dizendo ele ter sido candidato também e ser o próximo a assumir, caso o vereador Luiz Araújo fim de cassado, tenha seu mandato efetivamente cassado. E ele se habilita, ele requer habilitação nos autos depois da sentença. Daí porque poderia haver uma discussão sobre a admissibilidade desse recurso dele, mas na verdade ele recorreu depois ele peticionou depois da sentença, o juiz indeferiu e aí a oportunidade do recurso dele, que é a única via que ele teria para manifestar a sua resignação. Então, começo a análise do pleito dele para depois votar sobre as demais questões. Versa a hipótese acerca de ingresso no feito por terceiro em ação de investigação judicial eleitoral já sentenciada e em fase recursal, cuja disciplina se encontra prevista no artigo 119 do Código de Processo Civil, que está transcrita para
à leitura dos nobres julgadores. O recorrente não demonstrou concretamente que a retotalização dos votos implicaria em sua assunção à vaga na Câmara de Vereadores. Logo, apesar de defender seu interesse no feito, o recorrente não demonstrou em que medida eventual resultado da lei promoverá alterações em sua esfera jurídica, faltando-lhe, portanto, demonstrar a condição de terceiro juridicamente interessado, descrita no artigo 19, que fiz transcrição. Como bem salientou a magistrada da 10ª Zona, transcrevo, no caso sob análise, há somente a mera expectativa de que, com a procedência da demanda, ao final, este juízo realize nova totalização, não havendo a certeza exata de qual vereador assumiria o cargo, ou, pelo menos, não ficou totalmente demonstrado nos autos. Não há, por consequência, relação jurídica afetada de imediato com a eventual sentença de procedência. Corroborando esse entendimento, também se manifestou a Procuradoria Regional Eleitoral, transcrevo o parecer da doutora Procuradora, e prossego. Há ainda de ser mencionado que o recorrente e o vereador cassado concorreram às eleições municipais por legendas diversas, tornando imperioso ser trazido à baila o disposto no artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral, que prescreve: serão nulas as cédulas, no parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro. Ainda tal dispositivo, assim já decidiu o TSE quanto ao indeferimento ou cassação de mandato após as eleições. Transcrevo as decisões jurisprudenciais que fundamentam essa discussão. E prossigo, senhor presidente. Logo, em face da situação delineada nos autos, não subsiste amparo para a assistência litisconsorcial pleiteada. Antes posto, em consonância com o parecer da Procuradora Regional Eleitoral, voto por desprover o recurso interposto por Ailton Gomes. O recurso dele limitado ao ingresso dele no feito na condição de assistente. Alguma divergência em relação a essa parte? Todos acompanham o relator? Pode prosseguir, excelência. A unanimidade, então. Agora, passando aos demais questionamentos do processo. Matérias que antecedem a questão de fundo discutida nos demais recursos eleitorais. Começo com a análise da nulidade do processo por cesseamento de defesa. Os recorrentes Maurício Caetano Damasceno e Oderlin Silva de Araújo suscitaram a preliminar de nulidade do processo, alegando que não foram citados quanto à cautelar de busca e apreensão, deferida pelo juiz da 10ª Zona, realizada no posto de combustível JRR Comercial de Derivado de Petróleo Limitada, microempresa, a qual serviu de base para o ajuizamento da ação em análise, no tocante à suposta distribuição de combustíveis a eleitores no dia do pleito. Pela própria natureza do pedido cautelar de busca e apreensão de documentos, inviável se cogitar de contraditório antecedente ou prévio. Em tal hipótese, o contraditório é diferido, inclusive sob pena de prejudicar o próprio êxito da medida acautelatória. Na hipótese, após a citação, os investigados tiveram pleno acesso a todos os documentos que integram esse caderno processual, inclusive os obtidos com o deferimento da cautelar, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Logo, nada obstante a que pudesse ser arguída pelos investigados qualquer tese defensiva, inclusive a concernente à própria nulidade da medida. Acerca da natureza do contraditório, sabidamente diferido, em ações cautelares de busca e apreensão, nossos tribunais assim são uníssonos. Transcrevo trechos, emendas e decisões a partir do Supremo Tribunal Federal, que estão aí à disposição para o acompanhamento e a conferência dos demais julgadores, senhor presidente. O trecho que eu destaco aqui, que parece ser interessante para o julgamento, faz referência precisa, está negritado, no procedimento cautelar de quebra de sigilo fiscal para fins de representação por doação eleitoral acima dos limites legais, o contraditório é diferido ou postergado para o momento da defesa na representação dela decorrente. Rejeição da preliminar de cesseamento e defesa.
Estou citando apenas aqui o entendimento predominante dessa questão discutida no recurso. Registro ainda que, no momento do deferimento do pedido de busca e apreensão, e mesmo após o cumprimento da medida, ainda não era possível precisar de forma clara e induvidosa quem eram os responsáveis pelo suposto ato ilegal, inviabilizando o ato citatório. Assim, por não vislumbrar, na hipótese, o cerceamento de defesa ora alegado, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional, rejeito tais argumentações. Eu não sei, presidente, como Vossa Excelência pretende conduzir, votando cada matéria ou depois? Acho que cada matéria fica melhor, né? Todos anuem também nesse ponto? Com o relator. Acompanho o relator, senhor presidente. Vai sendo aprovado logo. Sim, é melhor, né? Porque segue a sequência para não quebrar o raciocínio, que é muita matéria que teremos a discutir. Nulidade da sentença por julgamento extrapetita. Os recorrentes Maurício Caetano Damasceno e Odelin Silva de Araújo também alegaram que, quanto à utilização de um trator em favor das campanhas eleitorais dos investigados, a magistrada foi além ao levar em consideração fatos inerentes à doação de campanha, não reportados na peça inaugural, configurando julgamento extrapetita. Em análise inicial, é possível verificar que foi imputado a Maurício Caetano Damasceno, Odelin Silva de Araújo e Ariosaldo Tagino de Araújo, dentre outros ilícitos, a prática de abuso de poder político pela utilização de um trator em campanha eleitoral, o qual estaria afetado à Prefeitura de João Câmara. Ao acolher a tese de abuso do poder pela utilização do mencionado bem, a magistrada considerou, dentre outros elementos de prova, a prestação contábil dos candidatos investigados, a qual, vale salientar, foi por eles juntada aos autos. Merece destaque o seguinte trecho da sentença, quando a magistrada relaciona a comprovação da utilização do trator à prestação de contas. Nesse ponto, vale a leitura, senhor presidente. Importante notar também, disse a magistrada, importante notar também que no exame da prestação de contas acostada aos autos pela defesa, o senhor Ariosaldo Tagino doou R$16 mil para a campanha eleitoral de Maurício Caetano Damasceno durante o pleito de 2016, conforme prestação de contas e folhas, enquanto que o filho do senhor Ariosaldo Tagino, Ariudson Fábio Rodrigues Tagino, doou para a mesma campanha o valor de R$ 6.400. Este último, obviamente, foi para fins de justificação do uso do trator de sua propriedade, que puxava um paredão de som nas carreatas da coligação Vontade do Povo. Prossigo eu. Logo, não houve qualquer violação ao princípio da congruência, porquanto o ilícito imputado, delimitado em sua causa de IPD próxima e remota, descritos na inicial, foi valorado considerando todos os elementos de prova constante dos autos, inclusive dita movimentação financeira. Com tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria, não reconheço na espécie nulidade da sentença por julgamento extrapetita. Sem divergência? Prosseguindo. Próxima, nulidade da sentença por ausência de valoração das provas produzidas pela defesa. Ainda em preliminar, os recorrentes Maurício Caetano Damasceno e Odelin Silva de Araújo afirmaram que a magistrada, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, não teria valorado provas colacionadas no interesse da defesa, tornando nula a sentença em descumprimento às normas esculpidas no artigo 275 do Código Eleitoral e 371, 489, parágrafo 1º, inciso 4º e 1022, inciso 2º, todo do Código de Processo Civil. É consabido que, em nosso sistema processual, vigora o princípio do livre convencimento motivado, de modo que o magistrado é livre para formar sua convicção com base nos elementos de prova constantes nos autos. Assim, o juiz não está vinculado a todas as provas produzidas, ou sequer adstrito ao elemento probatório ressaltado por uma das partes, podendo escolher, de acordo com seu convencimento, uma prova em detrimento da outra, desde que motive sua decisão, conforme já decidiu o TSE, cuja ementa está transcrita no voto. Além disso, é desnecessário que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que os fundamentos sejam suficientes para afirmar a decisão, na esteira do que já decidido também por nossos tribunais, que transcrevo decisões sobre a matéria. Na espécie,
a magistrada valorou as provas que, consoante seu entendimento, seriam suficientes a afirmar seu convencimento, motivando sua decisão de forma detalhada, sem qualquer mácula, em face de todas as imputações descritas nos autos. Como bem destacou a juíza da 10ª Zona, ao apreciar embaixo declaratório em face da temática em exame de ausência de valoração de provas apresentadas pela defesa. Transcrevo o trecho da decisão da nobre juíza. Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria, não acolho a tese de nulidade da sentença por infração a dispositivos legais. Sem divergência? Com o relator. Prosseguindo. Com o relator. Matéria de fundo, abuso de poder. Abuso de poder político, constrangimento e exoneração de servidores públicos, municipais, comissionados e contratados. É possível verificar que, no curso do processo eleitoral de 2016, no município de João Câmara, o então prefeito Ariosvaldo Tagino de Araújo e sua cúpula exerceram forte pressão sobre os servidores comissionados e contratados temporariamente para que votassem em seus candidatos ao Executivo Municipal, Maurício Caetano Damasceno e Oderlin Silva de Araújo, e os apoiassem durante a campanha eleitoral sob pena de exoneração ou excisão de seus contratos. Tais pressões são narradas de forma clara e evidente nos depoimentos colhidos perante a promotoria eleitoral, constante na mídia de folha 135. A esse respeito, vejamos parte dessas declarações transcritas não literais, transições não literais. Então, eu transcrevo aqui, senhor presidente, o depoimento de Carlos Miranda da Silva, que trabalhou 8 anos com o prefeito. Transcrevo o depoimento de Francivaldo Tomás de Araújo e de Cícero Joaquim de Souza. Penso que não seria necessária a leitura, porque o voto está sendo conferido pelos demais. Perfeitamente. Quando inquirido judicialmente, Carlos Miranda confirmou ditas declarações quanto a pressões e constrangimentos sofridos em troca de voto e apoio político dos investigados, ora recorrentes. As declarações prestadas à promotoria e o depoimento judicial de Wesley Gonzaga estão em consonância com o que foi declarado por Francisco Tomás de Araújo e por Cícero Joaquim de Souza perante a promotoria eleitoral, havendo também de ser destacado os seguintes fragmentos. Eu estou confirmando aqui para não dizer que esse depoimento foi tomado unilateralmente, só perante uma parte. Em juízo, os depoimentos são confirmados, portanto, mostrando a coerência do que foi colhido na prova oral e a confirmação em juízo. E aqui, para reforçar, senhor presidente, eu vou ler esse trecho de Wesley Gonzaga, que diz: certo dia foi convidado para um encontro com o prefeito na Secretaria de Ação Social. Quando lá chegando, percebeu a presença do então candidato Maurício Caetano, dona Redivan, esposa de Vavá e secretária de Ação Social, e Vavá. Ao adentrar na sala, o prefeito foi logo lhe indagando por que não ia votar em Maurício, apesar de exercer um cargo comissionado. Por não ter concordado em votar no candidato dele, foi exonerado. Outros colegas seus, Cícero Joaquim, Francisco Tomás, também exerciam cargos comissionados e foram exonerados. Isso consta... Francivaldo. Obrigado, Berenice, doutora Berenice. Então, isso consta da mídia que está nos autos. Sandra Ivanize, em depoimento colhido na instrução processual, confirmou suas declarações prestadas à promotoria quanto aos constrangimentos sofridos para apoiar o candidato do prefeito Ariosvaldo Tagino e salientou também transcrições aqui à disposição do voto. Em harmonia com os demais, Isônia Pessoa de Lima Costa, cargo comissionado vinculado à Secretaria de Saúde, confirmou em juízo e perante a promotoria a imposição sofrida pelos ocupantes dos cargos comissionados para participarem dos atos de campanha de Maurício Caetano Damasceno, sob pena de exoneração. Destacou ainda a criação de um grupo de WhatsApp no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, nominado SMS Folia, em que existiam vários atos de constrangimento, sendo o grupo administrado pela secretária André Lúcia. Analisando os documentos constantes dos autos, é possível verificar claramente dita pressão. Vejamos, para tanto, trecho das mencionadas conversas. Transcrevo essas conversas a demonstrar que não carece de comprovação
os fatos atribuídos aos candidatos e aqui recorrentes. A folha 79 fica clara a concordância de André Lúcia, então secretária de Saúde, com ditas imposições de apoio à candidatura de Maurício Caetano ao Executivo Municipal, quando afirma: eu também entregaria, após mensagem postada por Ana Lúcia Araújo com o seguinte teor, que é curto, eu vou ler. Vamos ver se esse povo que está passando para o lado adversário tem o caráter de entregar o cargo, porque se Deus me livre fosse... Aqui a transcrição não está completa. Se fosse comigo, obrigado, doutor. Eu entregaria só por vergonha. É porque a linguagem do WhatsApp eu tenho dificuldade, às vezes, de acompanhar. Mas é isso mesmo. André Lúcia ainda responde: ótimo, João Batista, após ser postado o seguinte comentário: honra o que está faltando. A economia de João Câmara é muito influenciada pelos cargos públicos, ou seja, o dinheiro circula na cidade, as pessoas têm poder de compra. Se recebemos em dia nossos salários, ou seja, temos poder de compra, o mínimo que devemos ter é gratidão. Eu voto 25. Acerca da aludida pressão, há ainda de ser destacado o documento de folha 92, especificamente o memorando circular 146 de 2016, subscrito pela secretária de Administração Elisângela Souto de Trindade, tendo como destinatária a secretária de Ação Social, com o seguinte trecho: o prefeito municipal convida a todos os funcionários contratados e comissionados desta secretaria para uma reunião na Fazenda Calistrato, hoje, dia 30 de junho, às 19 horas. Veja, portanto, senhor presidente, que a convocação foi específica e exclusiva para os servidores contratados e comissionados numa fazenda depois do horário expediente. E porque se era uma reunião de trabalho, deveria ser para todos os funcionários, efetivos também, e em horário expediente e em ambiente público, e não em ambiente privado, fora do horário expediente. Ao final do referido memorando, é possível verificar a assinatura de vários servidores, com a oposição dos respectivos cientes em relação ao conteúdo do documento. Dita reunião, na realidade, tinha como finalidade apresentar os candidatos que seriam apoiados pelo então prefeito à disputa eleitoral que já se avizinhava e, no contexto dos autos, percebe-se claramente que não era apenas um convite, mas uma convocação dos servidores com vínculo precário sob pena de exoneração. Quanto a tal comunicação oficial, os recorrentes alegam equívoco da Secretaria de Administração em expedir tal documento, o que não merece acolhido, sobretudo porque, em seu depoimento judicial, Elisângela Souto da Trindade afirma que foi Ariosvaldo Tagino quem pediu que fosse feita aquela convocação, direcionando aos servidores com vínculo precário e que ela pensava se tratar de uma reunião de trabalho, uma questão administrativa da Prefeitura, somente percebendo posteriormente que se tratava de uma reunião política. Outro sim, cumpre salientar que aqueles servidores que não cederam às pressões de engajamento político na candidatura do grupo apoiado pelo prefeito foram exonerados dos cargos comissionados ou tiveram seus contratos temporariamente rescindidos nos 3 meses que antecederam ao pleito. Pelo menos 11 comissionados tiveram seus vínculos rompidos no aludido período que, a despeito da ressalva contida no artigo 73, 5º-A da Lei 9.507, permitiu tal exoneração quando se tratar de cargos comissionados. A jurisprudência tem se posicionado pela impossibilidade de exoneração quando decorrente de motivação política. Transcrevo decisão pertinente. Dita exoneração indevida ocorreu em relação a vários servidores: Nayonara Samila Silva da Câmara, Carlos Miranda da Silva, Isônia Pessoa de Lima, Sandra Ivanise Santos, Wesley Gonzaga. Todos os depoimentos constando nos autos foram uníssonos no sentido de que, após se negarem a votar ou apoiar a candidatura de Maurício Caetano Damasceno, foram exonerados dos respectivos cargos. Tais depoimentos guardam consonância com as declarações prestadas por outros servidores: Francival Tomás de Araújo, Cícero Joaquim de Souza, Enildo Lucas de Oliveira e Mirna da Silva Eleutério, também exonerados, os quais foram ouvidos perante a Promotoria Eleitoral de João Câmara. E aí eu cito o trecho dos depoimentos de Enildo Lucas de Oliveira, Mirna da Silva Eleutério
E prossigo, senhor presidente. A tese defensiva de que as onerações ocorreram a pedido dos servidores não encontra guarida no contexto dos autos, revelando-se clara a pressão aos servidores com vínculo precário em indevido uso da máquina pública. O mesmo ocorreu em relação a servidores com contrato temporário, no mínimo 3, que, por motivações políticas, tiveram seus contratos rescindidos. Maria Elisângela Souza de Lima, Ana Gláucia Ferreira da Silva e Angélica Maria de Albuquerque, cujos depoimentos constam também nos autos. O contrato das servidoras somente expirariam em dezembro de 2016, mas tiveram seus contratos rescindidos nos 3 meses que antecederam ao pleito, sendo que tal situação sequer encontra guarida na ressalva legal contida no artigo 73, 5º da Lei 9.504 de 97, conforme decisão jurisprudencial que está transcrita no voto. Evidenciou-se claramente o abuso do poder político em várias secretarias municipais de João Câmara, de indiscutível gravidade pelo contexto dos autos, e com nítida participação do então prefeito Ariosaldo Tagino de Araújo, com o apoio de sua esposa Maria Redivan Rodrigues e o consentimento dos candidatos eleitos no pleito de 2016, Maurício Caetano Damasceno e Oderlin Silva de Araújo. Assim, senhor presidente, eu estou rejeitando essa alegação e passo para a seguinte, a não ser que algum colega... Sem divergência, prosseguindo, senhor. Outro questionamento de respeito ao abuso do poder político e econômico, distribuição de ordens de abastecimento a eleitores no dia do pleito, mediante a utilização de recursos públicos. Em 2 de outubro de 2016, dia em que se realizaram eleições municipais em João Câmara, foi realizada a busca e apreensão no posto de combustível JRR, localizado naquela cidade. Ocasião em que foram apreendidas várias ordens de abastecimento subscritas pelos investigados, ora recorrentes, a serem pagas pela Prefeitura Municipal de João Câmara. Importa destacar que, apesar de haver referência, tanto na inicial quanto na sentença, de distribuição ilícita de autorizações de abastecimento nos dias 23 e 26 de agosto de 2016, além do dia 2 de outubro daquele ano, provas concretas quanto à dita ilicitude somente se apresentam em relação ao abuso perpetrado no dia das eleições. Então, destacando aqui que há informação de utilização dessas notas, esses abastecimentos em outras datas, mas nos autos a prova é do dia da eleição. A esse respeito, vale destacar trecho de análise pormenorizada da magistrada sentenciante diante dos elementos probatórios acostados aos autos. Eu vou ler esse trecho aqui somente, senhor presidente, porque ele é importante. Ele tem a ver com o comentário feito aqui pela sustentação oral da defesa. No dia 2 de outubro de 2016, lastreado por decisão judicial de busca e apreensão, o Ministério Público apreendeu várias notas fiscais a serem pagas pela Prefeitura Municipal de João Câmara, mesmo quando os abastecimentos tinham sido feitos pelo senhor Ariosaldo Tagino, pela senhora Maria Redivan Rodrigues, pelo senhor Arisson Tagino, pelo senhor Luiz Araújo, indicando o desvio de bens públicos em prol dos candidatos. O auto de busca e apreensão comprova, num intervalo de pouco mais de 3 horas, vendas diversas, representadas pelo menos 135 comandos, mais apenas 39 cupons fiscais, totalizando R$ 6.525,99. E ainda 11 comandas com anotações de venda de combustível diverso, desacompanhadas de cupons fiscais, totalizando R$ 894. Venda de combustível em nome da Prefeitura, cupom fiscal R$ 41.005, no valor de R$ 160, apresentados por 6 comandas, 2 no valor de R$ 30. E a juíza analisa toda essa parte, e o que eu quero dizer é que a defesa fala que não há menção na sentença da assinatura do recorrente Luiz Araújo da Costa, e que ela embora faça referência à utilização de notas, essas notas seriam de abastecimento de sua frota de veículo no posto que pertence a seu irmão. Quero dizer, senhor presidente, que a sentença faz referência expressa ao recorrente Luiz Araújo da Costa em pelo menos 6 capítulos da sentença.
no item 6, 10, 11, 16, 20 e 42. Está nos autos, certamente o advogado não leu. Prossigo fazendo a análise. Isso mesmo, Alisson. Desculpe, ela está corrigindo aqui. Obrigado, doutora. Alisson. Há inúmeras vendas de combustíveis em nome da Prefeitura Municipal de João Câmara, as quais foram enumeradas pela sentença, envolvendo as pessoas de Ariosvaldo Tagino de Araújo, o prefeito, Arisson Tagino, filho do prefeito, Luiz Araújo da Costa, candidato eleito para o cargo de vereador nas eleições de 2006, Isilânia Régia da Silva, gerente do posto, Romeica de Moraes Costa, sócia administradora do posto, e Maria Redivan Costa, esposa do prefeito. Somem-se a tais documentos os depoimentos apresentados à promotoria eleitoral e os colhidos judicialmente de Raimundo Gomes e Simone da Silva Araújo, frentista do posto de combustível JRR, comercial de derivados de petróleo limitada de João Câmara, os quais são uníssonos em afirmar que somente um funcionário da prefeitura estava autorizado a assinar as comandas ou ordens de abastecimento em nome da Prefeitura Municipal de João Câmara. Diante dos elementos probatórios referidos, não há como ser acolhida a tese defensiva de erro dos frentistas em dirigir o código da Prefeitura de João Câmara em diversos cupons fiscais, quando deveria emiti-los em nome dos verdadeiros clientes. E transcrevo o trecho da sentença que faz essa constatação baseado nas provas dos autos. No dia do pleito de 2016, no posto JRR, o qual fornece combustível à Prefeitura de João Câmara, em um intervalo de pouco mais de 3 horas, foram emitidas várias ordens de abastecimento, sendo que a maioria representava valores diminutos, entre 10 e 50 reais. E o suposto erro ocorreu apenas em relação às pessoas ligadas ao prefeito e aos respectivos candidatos, porquanto, nesse intervalo de tempo, ocorreram outros abastecimentos, como, por exemplo, os realizados por José Giovanni e por Baixa Verde, os quais não foram lançados em nome da Prefeitura de João Câmara. Há ainda de ser ressaltado que, pelo considerável número de autorizações de abastecimento e pelos respectivos valores, é improvável que, no intervalo de pouco mais de 3 horas, Arisson Fabiano, Maria Redivan Rodrigues, Ariosvaldo Tagino, Luiz Araújo da Costa, Romeica de Moraes e Isilânia Régia da Silva tenham vindo várias vezes com seus veículos abastecerem no posto. Outros, sim, não merecem acolhida as alegações de que tais abastecimentos ocorreram em outros dias, além do dia 2, dada a inexistência de qualquer elemento probatório que refute a data informada nos referidos cupons. Ademais, não possui relevância o fato de não serem identificados os beneficiários pelos abastecimentos, por se tratar de abuso de poder político e econômico, conforme entendimento jurisprudencial que consta do voto, senhor presidente. No contexto dos autos, inclusive pelas várias ordens de abastecimento que foram emitidas em um certo período de tempo, em um pequeno município do interior do Estado, exatamente no dia das eleições municipais, é de se concluir que se operou indiscutível abuso do poder político e econômico pela efetiva distribuição de combustível a eleitores e desvio de dinheiro público, buscando favorecer as campanhas de Maurício Caetano, Odelinho Araújo e Luiz Araújo Costa. Outro sim, não há de ser acolhido o argumento do recorrente Luiz Araújo da Costa de não ser considerado o abuso frente ao montante que representaria suas ordens de abastecimento, dada a impossibilidade de aplicação do princípio da razoabilidade, em face da gravidade da conduta perpetrada, inclusive por envolver recursos públicos em indiscutível ofensa à isonomia, normalidade e legitimidade das eleições disputadas. Diante do exposto, também quanto a esse ponto, esse tópico, há de ser mantida a sentença que considerou comprovado o abuso do poder político e econômico, tendo como autores Ariosvaldo Tagino de Araújo, Arisson Fabiano Rodrigues Tagino, Maria Redivan Rodrigues, Luiz Araújo da Costa, Isilânia Régia da Silva e Romeica de Moraes Costa Batista, tendo como beneficiários, além de Luiz Araújo da Costa, também autor do ilícito, Maurício Caetano Damasceno e Oderlin Silva de Araújo.
Essa é a conclusão da análise desse ponto. Sem divergência, igualmente. Senhor presidente, eu teria apenas um questionamento, que no voto do ilustre relator, ele disse que no que toca ao recorrente Luiz Araújo da Costa, o pagamento dessas faturas de combustível incluiria o uso de recursos públicos, mas o nobre advogado da tribuna disse que o valor foi pago pelo cliente e que há prova nos autos de que essa despesa de combustível teria sido pago pelo recorrente Luiz Araújo da Costa. Então, de fato, há comprovação quanto a esse pagamento? Se foi pago, foi depois, porque no momento os cupons foram emitidos para a prefeitura. Então, as notas foram emitidas em nome da prefeitura. Então, a investigação apreendeu essas provas no dia da eleição, a medida cautelar deferida pelo juiz, apreendeu todas as notas com a ordem de abastecimento a ser paga pela prefeitura. Se posteriormente ele chegou a pagar esses valores, foi em data posterior que se fosse aferir a questão do efetivo prejuízo para o poder público. Satisfeito, excelência. Prosseguindo, abuso do poder econômico, utilização de trator que prestava serviços à Prefeitura Municipal de João Câmara na campanha eleitoral. Também é trazida à discussão a utilização de um trator que prestava serviços à Prefeitura Municipal de João Câmara e que teria sido utilizado na campanha eleitoral de Maurício Caetano Damasceno e Oderlin Silva de Araújo, sendo tal conduta considerada pela magistrada sentenciante como configuradora de abuso de poder econômico. É possível verificar que o referido trator pertence a Arisson Fabiano Rodrigues Agino e que, de forma graciosa, prestava serviços à Prefeitura. Embora tenha sido utilizado em atos de campanha eleitoral, tal destinação somente ocorreu em período noturno. Além disso, nele não constava adesivos, inscrições ou qualquer outro sinal que o vinculasse à Prefeitura Municipal de João Câmara. Na hipótese, não se configurou o alegado abuso, sendo entendimento assente na jurisprudência de que, bem particular, que preste serviço a um ente público poderá, fora do horário de expediente, ser utilizado em campanhas eleitorais. Se não, vejamos, transcrevo também vários julgados sobre a matéria que constam do voto e estão à disposição dos colegas julgadores. Especificamente quanto a essa temática, impõe-se a reforma da sentença, a fim de afastar a prática de abuso de poder político pela utilização de um trator na campanha eleitoral de recorrência. O afastamento da referida ilicitude, todavia, não altera as sanções impostas ao recorrente, cassação dos diplomas dos eleitos e inelegibilidade, porquanto subsistem, conforme já esclarecido em linhas anteriores, as demais teses de abuso de poder, as decorrentes de pressões, constrangimentos e exonerações de servidores comissionados e contratados, descritas no tópico 1C.1, e a distribuição de autorizações de abastecimentos pagas com recursos públicos em benefício da candidatura de recorrente descrita no tópico C.2. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto por desprover o recurso interposto por Ailton Gomes, Ariosvaldo Tagino de Araújo, Arisson Fabiano Rodrigues Tagino, Maria Redivan Rodrigues, Luiz Araújo da Costa, Isilânia Régia da Silva e Romeica de Moraes Costa Batista, e por prover parcialmente o recurso interposto por Maurício Caetano Damasceno e Oderlin Silva de Araújo para afastar a tese de abuso de poder pela utilização de trator, sem alterar, contudo, as sanções impostas aos recorrentes, cassação dos diplomas dos eleitos e inelegibilidade. Por fim, há ainda de ser salientado que, diante da cassação dos diplomas de Maurício Caetano Damasceno e Oderlin Silva de Araújo, eleito para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de João Câmara, além da cassação do diploma de Luiz Araújo da Costa, eleito para o cargo de vereador do município de João Câmara, deverão ser adotadas as seguintes providências. Primeiro, o afastamento imediato de Maurício Caetano Damasceno e Oderlin Silva de Araújo dos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de João Câmara, respectivamente. Segundo, o afastamento imediato de Luiz Araújo da Costa do cargo de vereador de João Câmara, devendo ser expedido ofício à Câmara Municipal de Vereadores de João Câmara para ciência acerca dos termos desta decisão e adoção das medidas necessárias. Terceiro, a realização de novas eleições no município de João Câmara, nos termos do artigo 224 do Código Eleitoral,
e de resolução a ser aprovada por este tribunal, que deverá adotar todas as providências correspondentes. E, quarto, comunicação à zona eleitoral respectiva para imediato cumprimento do acórdão, inclusive com as anotações pertinentes à inelegibilidade. Esse é o voto, senhor presidente. O voto está disponibilizado. Fomos vencendo passo a passo, item a item. Eu penso que todos os esclarecimentos foram tirados até agora. E para dar celeridade ao julgamento, a não ser que qualquer de Vossas Excelências queiram fazer pronunciamento, eu indago se há alguma divergência quanto ao voto do relator. Senhor presidente, eu Pois não. penso que o relator foi muito preciso, expôs com mestria os fatos gravíssimos que foram citados, comprovados por provas das mais diversas, prova testemunhal, por documentos, até por dizeres dos próprios envolvidos ou beneficiados em grupo de dita rede social. Então, pouco ao que acrescentar, eu acompanho com louvor o voto do relator, senhor presidente. Doutora Berenice. Também acompanho o voto do relator, e até porque a gente já veio votando ponto a ponto. Ponto a ponto, perfeitamente. E é só uma consequência verdade, lógica do voto. Está resultando. Doutor André. Senhor presidente, pelo que restou bem demonstrado o abuso de poder econômico e político nos autos, e como já vinha no decorrer da votação, acompanhe todo. Eu só indago se também não deveria haver comunicação à Câmara pelo afastamento dos prefeito e vice-prefeito, não é isso? Eu acho que está no final, o item 4, doutor... Está pelo vereador, mas eu creio que vereador. falta... Mas não é a juíza que faz o cumprimento? O afastamento imediato... mas eu já estou dizendo que o afastamento é imediato. No item primeiro, o afastamento imediato de Maurício Caetano, né, dos cargos de prefeito e vice-prefeito. Mas eu posso acrescentar... Né? Pode acrescer. Quem assume é o presidente da Câmara, no caso. Pode acrescer. Isso, posso acrescentar. Acompanhe todo, senhor presidente. Ok, doutor André. Doutor Smith. Acréscimo. Senhor presidente, o voto do eminente relator... Longo voto, longo e bem elaborado. Muito bem elaborado e de forma didática, possibilitou que nós fizéssemos essa análise ponto a ponto, e com o qual eu concordo integralmente, inclusive no capítulo onde Sua Excelência afastou, que é aquela situação do uso do trator, que realmente a situação não se configuraria também, a meu ver. Esse seria o meu ponto realmente de reforma da sentença. No final. Então, parabenizo o relator e com o qual não tenho como, de forma alguma, divergir no seu entendimento. Doutora Adriana. Prestar esclarecimentos, presidente, eu acompanho integralmente o relator também. Então, proclamo o resultado à unanimidade nos termos do voto do relator. Tá. Não está nesses itenzinhos a inelegibilidade dele. Não está. Pode ver, antes do exposto, em consonância com o parecer, voto, poder se prover recurso de fulano, aí aos lados dá, todo mundo. Então mantém o que a sentença... Para afastar a tese de abuso de poder Certo. de trator, sem alterar, contudo. Tá. Então esses itens aqui são mais só explicativos, né? Porque a sentença está mantida mesmo do trator, né? Aqui eu vou acrescentar... Comunicar. Em prosseguimento, eu chamo Podia botar assim, no final... dois no IV, alistamentos eleitorais. pertinentes à inelegibilidade. Aí pode botar inelegibilidade de A, B, Um da relatoria do doutor Vladimir. no IV. Eu só quero indagar. Ambos são do doutor Vladimir. Esses alistamentos são simples? São simples, né? Porque daqui a pouco vou precisar receber uma pessoa ali. Então, a palavra está com o doutor Vladimir para o recurso eleitoral 57432, de Rafael Godeiro, 50ª zona eleitoral, Almina Afonso. Alistamento eleitoral, onde é recorrente João Paulo Arcanjo dos Santos. Senhor presidente, trata-se de transferência eleitoral do eleitor João Paulo Arcanjo dos Santos,
Se Vossa pedido Excelência de puder... transferência para o município de Rafael Godeiro e o pedido foi indeferido. O recorrente apresenta seu recurso alegando vínculos de natureza genericamente profissional, patrimonial, afetivo, comunitário e familiar. E apresenta com sua resignação a cópia de uma escritura particular de compra e venda do imóvel cujo endereço foi declarado no RAI, cópia da certidão de casamento da titular da conta de luz apresentada como comprovante de residência, cópia da identidade CPF de Francisco Ferreira de Oliveira, que é esposo da titular da conta de energia elétrica, o comprovante de casamento religioso dos seus pais, cópia de sua certidão de nascimento, cópia de conta de luz em nome de Maria Arcanja Paiva, referente ao endereço na cidade do Patu, e cópia da identidade de Maria Arcanja Paiva. O juízo a qual manteve o indeferimento em juízo de retratação, a Procuradoria emitiu parecer pelo desprovimento. Já passando ao voto, senhor presidente, de verdade o eleitor não conseguiu comprovar nenhum daqueles vínculos tidos como necessários por esta Corte para o deferimento da transferência do seu domicílio eleitoral. O vínculo que ele demonstra é o vínculo de natureza familiar, e esse tribunal, a despeito de minha posição pessoal, tem entendimento forte no sentido de que não é suficiente. E também insta destacar que a Procuradoria, naquela pesquisa que comumente faz, encontrou vínculos do eleitor com o município diverso do município de Rafael Godeiro. Então, nessa ordem de coisas, eu, ressalvando sempre o meu ponto de vista pessoal, e em consonância com o parecer da Procuradoria, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo o indeferimento da inscrição eleitoral. Doutor André, quer esclarecer essa linha reta, né? Eu acompanho porque, segundo o parecer, nem a mãe dele mora também no município, Perfeito. não. Mora em Patu. Então, nenhuma divergência, à unanimidade. Ainda com a palavra ao doutor Vladimir Capistrano, tem o recurso eleitoral 590-83, da 37ª Zona Eleitoral, Patu, também alistamento eleitoral, onde é recorrente Cláudia Alves da Silva. Também é simples, excelente. Muito simples, senhor presidente. Também transferência para o município de Rafael Godeiro, também houve indeferimento. O eleitor recorre alegando genericamente a possibilidade de qualquer um daqueles vínculos e afirma ter comprovado a residência no município com o transcurso de pelo menos um ano da sessão anterior e o quesito da residência mínima de 3 meses. A Procuradoria opinou no sentido do desprovimento do recurso. E já passando ao voto, do mesmo modo, senhor presidente, também não ficou comprovado nenhum vínculo com força suficiente para a caracterização do domicílio eleitoral. No caso presente, sequer o vínculo familiar está comprovado nos autos. E eu destaco que há uma demonstração de que houve uma matrícula na escola estadual daquele município, mas uma matrícula muito antiga, que não é suficiente para caracterizar a contemporaneidade do vínculo com a localidade. E, nesse sentido, aqui sem ressalvas, porque sequer a comprovação do vínculo familiar, eu, acompanhando o parecer da Procuradoria, opino pelo desprovimento do recurso com manutenção do indeferimento. Com o relator. Toda a unanimidade, então, nos termos do voto do relator. Da relatoria do juiz Gustavo Smith, recurso eleitoral 16556, da 37ª Zona Eleitoral de Patu, alistamento eleitoral, onde é recorrente Pedro Eufrásio Filho. É situação simples também, excelência? Muito simples, senhor presidente. Foi não, excelência. O recorrente se insurge contra a decisão que indeferiu o seu pedido de transferência eleitoral e, em suas razões, ele junta uma fatura de prestação de serviço de internet em seu nome e no endereço do RAI, junta também cópia do Cadastro Nacional do SUS, constando o mesmo endereço que ele declarou no RAI, e, a mais que isso, há também uma certidão dada pelo oficial de justiça, no sentido de que ele não foi encontrado, mas que os vizinhos todos atestaram que ele realmente reside naquele endereço. Então, passando ao voto, eu estou encaminhando o meu voto em consonância com o parecer da Procuradoria Regional pelo provimento do recurso para reformar a sentença e deferir a transferência eleitoral de Pedro Eufrásio Filho. E é como eu voto, senhor. Sem divergência? Com o relator. Todos com o relator. A unanimidade sempre do relator. Temos 2 processos do PJE, eu tenho a impressão que são simples também, não é? São. É justificação de desfiliação partidária, não é? Com a primeira da relatoria de Jorge Berenice é o 6.01793, onde é peticionante o Baldo Fernando da Silva e peticionado o Partido do Movimento Democrático Brasileiro.
Exatamente, é com a concordância do partido, a desfiliação, que nós já fizemos perfeitamente, também, julgamentos dessa natureza e nós estamos julgando pelo provimento. Todos acompanham? Eu já votei. Já votei eletronicamente. Eu acho que só falta o doutor André e Gustavo. Perfeito. Já votei. E temos agora o outro também justificação de desfiliação partidária da relatoria juiz Carlos Smith, onde é peticionante Ranieri de Medeiros Barbosa e peticionado o Partido Democrático Trabalhista. É a chamada janela agora, né? Todo mundo saindo agora. Janela porta, portão lá. Nesse caso, senhor Vossa Excelência encaminha o voto. Nesse caso, o processo já é identificado por Vossa Excelência. Também há uma anuência do órgão partidário e eu estou encaminhando o voto no sentido do deferimento, do reconhecimento de A unanimidade, sem temos voto do relator? Sim. Com a relatora Não há mais processo mesmo para julgamento. Declaro encerrada a sessão.